É inacreditável, meus amigos. Olha só isso aqui. Quando eu falo o Flamengo contra tudo e contra todos, não tem Flamengo, tem que pegar esses babacas, eu tenho que falar assim, e carimbar mesmo. O Flamengo deu mole no primeiro turno. Olha só o que o Santos está fazendo aí. O Santos vai poupar o Neymar contra o Palmeiras para ter o Neymar 100%. Vai preparar o jogador para o jogo contra o Flamengo no domingo. É inacreditável. Flamengo e Palmeiras na briga pelo título. Tomara que o Santos seja rebaixado, sabia? Porque eles estão fazendo isso para ter o Neymar, o time forte contra o Flamengo, mas não quer um time forte contra o Palmeiras. Por se falar nisso, olha só, a CBF, ela reverteu as datas dos jogos do Palmeiras contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória, só para o Palmeiras ter dois jogos em casa antes da final da Libertadores contra o Flamengo. Vou explicar para vocês sobre essa situação. Quero falar também sobre aí, né, a torcida do Flamengo, ela vem compartilhando aí, alguns torcedores em grupo de WhatsApp, compartilhando imagens para torcedores vestirem camisa rubro-negra na final em Lima. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mais detalhes sobre esse jogo de amanhã. Temos muita coisa boa aqui também para falar com vocês. Mas antes de trazer essas informações, eu faço um convite especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui no canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, o Mengão queridão hoje, como eu já trouxe para vocês, né? Everton Cebolinha está confirmadíssimo. Everton Cebolinha e Carrascal para o jogo de amanhã contra o São Paulo. O Flamengo já está em São Paulo. O Flamengo joga amanhã às 9h30 da noite. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vencendo amanhã, o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão. Não vai ser fácil, porque todos jogam assim com o Flamengo, como se fosse o último jogo da vida deles. E outra coisa, o Palmeiras que está na briga com o Flamengo pelo título, mas eles lá estão tudo contra o Flamengo. Vou explicar para vocês daqui a pouco sobre o Santos, mas o que eu quero aqui destacar para vocês é que esse jogo de amanhã, mesmo sendo relacionados, Everton, Cebolinha e Carrascal, eles não devem começarem como titulares amanhã nessa partida. Lembrando que ficam de fora Léo Ortiz, Pedro, Juninho, Bruno Henrique, Everton Araújo, jogadores que estão suspensos, Bruno Henrique e Everton Araújo, Jorginho, Jorginho, Léo Ortiz e Pedro estão entregues ao departamento médico. O volante Alan não foi relacionado também para esse jogo. Mas vamos lá. Agora, quinta-feira, tem um jogo Palmeiras e Santos. Palmeiras que é rival do Santos lá. Palmeiras que é rival do São Paulo lá. Vocês acham que o São Paulo vai abrir as pernas pro Flamengo? Nunca, filhão. Eles vão fazer isso. Mas o Santos vai abrir as pernas para o Palmeiras. É isso mesmo. A informação é que o Santos decide deixar Neymar de fora, vai preservar Neymar do jogo contra o Palmeiras nesta quinta-feira. O jogador será preparado para o confronto contra o Flamengo no próximo domingo, no final de semana. E aí, torcedor, o que você acha? O Santos poupando contra o rival? Na verdade, eles não têm rival lá. O rival deles é o Flamengo. São todos contra o Flamengo. O Flamengo tem que pegar esses caras, ó, esculachar mesmo. Com muita humildade, com todo respeito, mas é isso que tem que acontecer. Agora o Flamengo vai lá para Vila Belmiro, o Santos lá na zona de rebaixamento. O Flamengo faz joguinho de compadres. O Flamengo faz joguinho de amiguinhos. E aí deixa o Neymar fazer um golzinho, consegue 3 pontinhos, porque o Flamengo deu aqueles 3 pontos ao Santos no primeiro turno. Deu aqueles 3 pontos ao Santos no primeiro turno. Outra coisa, o Santos perdendo para o Palmeiras, o Vitória vencendo o jogo dele na rodada, o Vitória joga com o Internacional.
o Santos entra para a zona de rebaixamento. Aí quando for domingo, eles estão na zona de rebaixamento, eles vêm com tudo para cima do Flamengo. Vai abrir, vai tomar. Tem que ser assim, Flamengo. Vamos para cima, amigão. Agora isso aqui é um absurdo, gente, né? É um absurdo, é inacreditável isso, né? Inacreditável, né, cara? Mano, poupar contra o Palmeiras para preparar o Neymar contra o Flamengo. É muita raiva do Mengão mesmo, hein? É muita raiva do Mengão. Bom, vamos falar sobre a final da Libertadores. Olha só, torcedores do Flamengo, em grupos de WhatsApp, compartilham imagens para os torcedores vestirem camisa rubro-negra em Lima na final da Libertadores. Segundo a Conmebol, mais de 26 mil rubro-negros estiveram em Lima em 2019 para a grande final contra o River Plate. Inclusive, 26 mil do Flamengo contra 18.500 torcedores do River Plate. Mas a quantidade de camisas brancas nos setores mistos da seleção peruana e de times locais pode ter dado outra impressão. Por isso, sabendo que a nação rubro-negra vai se fazer grande maioria mais uma vez, e para que isso não fique em dúvida, rubro-negros veste rubro-negro. Diz aí os torcedores, alguns torcedores nos grupos do WhatsApp. Então, se você vai a Lima para a grande decisão, vamos de rubro-negro, para não deixar ninguém em dúvida, confundido. A torcida do Flamengo é a maior massa, é a maior, olha só, está se tornando a maior do planeta. Essa é a verdade, é o Mengão queridão, tá? Agora, se falando sobre essa final e já completando, né, o campeonato brasileiro ali, porque os jogos que o Flamengo faz e o Palmeiras faz também, que antecede a decisão da Libertadores. Vamos lá. O que acontece? A CBF, ela inverteu as datas dos jogos do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O time paulista vai enfrentar o Vitória em casa na rodada que ia enfrentar o time de Belo Horizonte fora de casa. Já o Galo vai enfrentar o Bragantino na data FIFA para ter uma semana livre de treinos para a final da Sul-Americana. Essa ideia da CBF, ela vem com essa ideia para ter ali, o Galo tem uma semana de treino, mas a ideia dela é para, né, dar aquela mãozinha amiga ao Palmeiras. Todo mundo sabe por quê, eu vou explicar para vocês. O Palmeiras, no dia 19, jogaria com o Galo fora de casa. Depois, antes do jogo da final da Libertadores, joga com o Fluminense em casa. Agora não, o jogo com o Galo só vai acontecer depois da final da Libertadores. E o jogo que o Palmeiras faria depois da final da Libertadores, com Vitória, faz em casa primeiro. O Palmeiras joga primeiro o jogo contra o Vitória e depois joga contra o Atlético Mineiro, que vai jogar fora de casa. Então o Palmeiras terá 2 jogos em casa antes da final da Libertadores. O Flamengo já tem basicamente isso aí, tá? Porque o Flamengo, antes da final da Libertadores, o Flamengo joga contra o Fluminense, é mando de campo do Fluminense, mas é no Maracanã. Em seguida, o Flamengo novamente no Maracanã recebe o Bragantino. Então o Flamengo terá 2 jogos no Maracanã antes da final da Libertadores. E o Palmeiras terá 2 jogos no Allianz Parque antes da final da Libertadores. Agora o que fica? Será que fosse o caso do Flamengo, será que a CBF iria fazer isso? Né? Trocar, inverter as datas só para o Flamengo ter os 2 jogos em casa? Eu acho muito difícil que o Palmeiras faria isso. É claro que ela vai com essa ideia de dizer, porque o Galo ganharia uma semana de treino para a final da Sul-Americana. Neneca, não é nada disso. É tudo para favorecer o Palmeiras, todo mundo sabe disso. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo. Logo, logo eu volto com mais informações, nosso amigão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.